Olá, essa é uma tag que eu criei, que é curtinha, apenas para estarmos dentro do tema deste mês no canal. A tag é uma tag da literatura policial em cima do tema detetives e algumas coisas que podem ou não se relacionar com eles. Vamos lá. A primeira categoria é escolher 3 detetives que seriam assim excêntricos ou incomuns. Quem já leu bastante sabe que a gente pode escolher, né? Detetives que são ou assim um pouco estranhos ou que pelo menos são incomuns para aquilo que se imagina que seja um detetive. E aí eu selecionei desses 3 o excêntrico de todos, né? Que é uma espécie de modelo para os que vêm depois, que é o Sherlock Holmes. Esse aqui que é uma espécie de caricatura, embora uma caricatura simpática, né? Uma caricatura ou uma paródia do Sherlock Holmes, que é o Nero Wolfe, criação do Rex Stout. E uma detetive em comum, porque na verdade ela não ela não tem a profissão de detetive, mas é uma mulher assim muito arguta, muito inteligente, muito observadora. E se apresenta numa aparência, né, no invólucro que ninguém imaginaria, que é aquela mulher idosa, com aqueles olhinhos azuis assim muito mansos, né, e que mora numa cidadezinha do interior da Inglaterra. Eu estou falando da Miss Marple, que é a heroína incomum detetive da nossa Agatha Christie. Esse aqui é uma das aventuras da Miss Marple, a testemunha ocular do crime, que é um dos melhores. A segunda categoria, os grandes antagonistas, né? E aí eu me refiro não só àqueles vilões que são assim recorrentes dentro da obra de um determinado autor, né? Que às vezes eles repetem aquele vilão dentro das histórias do detetive. A gente tem isso em mais de um, inclusive contemporâneos também, que eu não citei, mas tem. Quem lê bastante o gênero conhece alguns. Mas eu peguei alguns clássicos. A gente tem de novo o Sherlock Holmes com o seu antagonista famosíssimo, que é o professor Moriarty. A gente tem também um antagonista que aparece nas histórias do Nero Wolfe, né? Escritas pelo Rex Stout, que é o Arnold Zeck, que é uma figura assim, bastante misteriosa. Nos livros que eu li, né, do Nero Wolfe, ele é citado, e ele é citado até como aquele homem tão poderoso e tão perigoso que o próprio Nero Wolfe diz a certa altura pro assistente dele, né, pro Art Goodwin, que se algum dia ele tiver que enfrentar o Zack, ele vai ter que sair da casa dele, uma coisa que ele nem pode pensar, né, porque o Nero Wolfe odeia sair de casa, mas que ele vai ter que sair da casa dele e se esconder em algum lugar para poder levar essa investigação até o fim, né? Porque ele sabe que o Zack é um homem muito poderoso, né? E muito perigoso. Mas eu não sei, porque eu não li todas as aventuras do Nero Wolfe, gostaria. Eu não sei se tem algum livro, alguma novela que o Rex Stout tem escrito em que o Nero Wolfe tem que fazer essa coisa medonha, né? De sair da casa dele e se esconder em algum lugar para poder enfrentar, né? E levar à justiça o Sr. Zack. Eu não sei. Eu só vejo ele mencionado e ele tem algumas conversas por telefone com o Nero Wolfe que são assim, meio misteriosas e meio ameaçadoras, né? Ele é mencionado em alguns dos livros que eu tenho. Mas eu nunca li essa história, se é que o Rex Stout escreveu, em que o Nero Wolfe realmente enfrentasse o Sr. Zack. E um terceiro antagonista, que não é um antagonista assim recorrente, mas que é aquela figura de vilão dentro das histórias de detetive, que você vê que o detetive teve um grande trabalho para conseguir, né, pegar aquele sujeito, está aqui, e eu não estou dando spoiler, porque a gente sabe desde o início que ele é o criminoso, né? O problema é conseguir pegá-lo, que é o Barão Gruner, que é o vilão desse conto maravilhoso do Sherlock Holmes, o cliente ilustre.
Muito bom mesmo. Terceira categoria, detetives e música. Existe uma associação clássica entre detetive e música, mas que eu não vou citar aqui, que eu escolhi outra contemporânea, mas que qualquer um que respondesse essa tag poderia utilizar, né? E existem, quem lê muito vai encontrar, né, referências à música, né, e em outras obras, né, que envolvem histórias policiais. Mas eu peguei aqui esse contemporâneo que eu já tenho falado, né, que é um detetive que gosta muito de jazz e de blues. E a gente tem várias aventuras que o Michael Connelly escreveu para ele, as menções àquilo que o seu detetive, o Harry Bosch, está ouvindo. Né? Esse aqui é um dos volumes, O Voo dos Anjos. Em que a gente tem o detetive Harry Bosch como, né, o herói e o seu envolvimento com música, com jazz e blues. Quarta categoria, uma detetive mulher. Também quem acompanha o gênero sabe que há várias, mas eu confesso que boa parte delas não conseguiu me cativar, e eu já li alguns. Inclusive de algumas autoras até conceituadas, mas eu não consegui me afeiçoar a essas detetives. Mas tenho algumas exceções que eu realmente gosto. E essa, por exemplo, aqui, embora eu faça as minhas restrições, e falei sobre isso até num vídeo, quanto a escrita da autora, eu não tenho nada a dizer quanto à sua detetive, que ela tem a autora conseguiu criar uma das figuras mais carismáticas em termos de detetive mulher. Né? Esse louvor, esse mérito tem que se dar a Nora Roberts escrevendo como J.D. Robb. Esse aqui é apenas um volume da sua série Mortal, com a sua detetive absolutamente maravilhosa, da qual eu sou uma grande fã, que é a Eve Dallas. A Eve Dallas me faz ler todos os livros da série Mortal, mesmo aqueles que não são muito bons, eu leio porque a Eve ela tem esse carisma, né? Esse poder de te segurar na história, te segurar na leitura. Quinta categoria, detetives e poesia. E aí a gente pode falar não só de detetives que escrevem poesia, e tem, mas eu não vou mencionar, como também aquelas histórias em que o detetive mata parte da charada devido a uma poesia que aparece na história, na trama. E aí a gente tem esse aqui, que é um dos meus 6 favoritos do autor, do Bruno Fischer, O Silêncio é de Ouro. Em que você tem um trecho de poesia aqui, que aparece como epígrafe de um romance cujo manuscrito desaparece misteriosamente, mas que o detetive chegou a ler aquela epígrafe e ele ficou com aquilo na cabeça, né? Epígrafe do romance desse manuscrito, né? E essa epígrafe não é a solução do crime, mas é uma pista para ele desvendar o crime. Por que o livro desapareceu e o que o livro continha que era tão perigoso para alguém a ponto dele cometer um assassinato depois de mais de um assassinato. Muito bom. E sexta e última categoria, detetives e amor. E aqui não estamos falando daqueles detetives que estão sempre andando com uma ou com outra, que não faz meu gênero de história de detetive, para falar a verdade. Eu sou bastante conservadora nesse aspecto também, não faz meu gênero. Mas aqueles detetives que você vê que eles têm uma vida pessoal e que se envolvem, né, emocionalmente com alguém e que aquilo tem importância para eles. E acaba tendo importância até para a sequência dos livros com o personagem. E aí, se não é o meu favorito, é um dos meus favoritos, né, para essa categoria, detetives e amor. O inspetor da Scotland Yard, né, criado pela neozelandesa Nell Marsh, o Roderick Aileen, que aqui, nesta aventura, os artistas do crime, vai conhecer aquela que depois vai se tornar a sua esposa nos livros seguintes, que é a pintora Agatha Troy. E a história deles é muito bonitinha. E é só.